Agora vamos ver a segunda parte, né? Porque a primeira parte foi a definição. A segunda parte eu vou fazer uma lista de propriedades da relação de inclusão, certo? Então vamos chamar assim. A segunda parte eu vou chamar de propriedades. Então vamos ver que propriedades a relação de inclusão tem. A primeira propriedade é que todo o conjunto está contido nele mesmo, certo? Isso é trivial. Por quê? Porque a condição para eu usar a inclusão é que todos os elementos do primeiro sejam elementos do segundo. E aí, quando todo elemento do primeiro é também elemento do segundo, eu tenho a inclusão, mas aí os conjuntos dados são iguais, né? Então, a condição necessária para ter inclusão é satisfeita. Ou seja, todos os elementos do primeiro ali são elementos do segundo. Agora, quando numa relação ela permite que o objeto se relacione com ele mesmo, que é o que está acontecendo aqui, você diz que essa relação ela é reflexiva, certo? Ela é de reflexão. Então, estamos diante de uma relação reflexiva. A relação de inclusão, uma relação ela é dita reflexiva quando ela permite que o objeto se relacione com ele mesmo. Aí, como todo conjunto está contido nele mesmo, a relação de inclusão ela é do tipo reflexiva, certo? Quando a gente for estudar a relação binária, né, eu vou estudar esses tipos de relação com mais detalhes. Outra propriedade que a relação de inclusão tem é a seguinte: imagine que o A esteja contido em B, certo? Imagina que o A esteja contido em B e que ao mesmo tempo o B esteja contido no A. Então, que conclusão dá para a gente tirar disso? Observe aqui que quando eu digo que o A está contido em B, eu estou afirmando que todos os elementos de A são de B. Agora, quando eu digo que o B está contido em A, eu estou afirmando que todos os elementos de B são de A também. Ora, se todo elemento que é de A é de B e todo que é de B é de A, isso só vai acontecer se o A for igual ao B, ok? Então, nesse caso aqui, quando eu tenho um primeiro objeto se relacionando com o segundo e o segundo se relacionando com o primeiro, e eu concluo que esses dois objetos são iguais, isso indica que a relação ela é de antissimetria. Então, a relação de inclusão ela é antissimétrica, ok? Ela é uma relação de antissimetria. Agora, de início, não é necessário se preocupar com esses nomes, certo? Porque isso são tipos de relações, ok? Agora, basta ficar claro que todo o conjunto está contido nele mesmo e que se acontecer as duas ordens da mesma inclusão, né? Então, isso só vai acontecer se os conjuntos eles forem iguais. Esses nomes aqui, a gente vai aprender melhor sobre eles quando a gente for estudar o assunto relação binária. E a terceira propriedade é a seguinte: suponha que o conjunto A esteja contido no conjunto B e que o conjunto B, ao mesmo tempo, esteja contido em C. Então, você tem, o primeiro conjunto está contido no segundo e esse segundo está contido num terceiro. Você nota que o que dá para concluir disso é que o conjunto A ele vai estar contido no conjunto C, ok? Por quê? Porque na condição eu tenho que todo elemento que é de A é de B e aqui tem que todo elemento que é de B é de C. Conclusão, todo elemento que é de A ele vai ser de C e aí o A vai estar contido em C. E a propriedade D é que o vazio, o conjunto vazio,
ele está contido em qualquer conjunto. Tá? Então você vê que as três primeiras, elas saltam aos olhos, certo? São propriedades bem triviais. Agora, uma afirmação que não salta aos olhos é essa aqui, é que o vazio ele está contido em qualquer conjunto, inclusive nele mesmo, certo? E detalhe, essa última, ela vai valer para todo conjunto A, certo? Ela funciona para qualquer conjunto A, inclusive se o A também ele for um conjunto vazio. E por que essa não salta aos olhos? Porque lá na definição eu disse que a condição necessária para que um conjunto esteja contido no outro é que todos os elementos do primeiro sejam elementos do segundo. Mas aí você vai observar que o conjunto vazio ele não tem elemento. Então eu não posso analisar essa inclusão da maneira que eu analiso quando o conjunto tem elemento, porque como o vazio não tem elemento, não dá para afirmar que todos os elementos do primeiro estão no segundo, certo? Então, por que o vazio ele vai estar contido em qualquer conjunto, né? Vamos justificar cada uma dessas propriedades agora, tá certo? E aí você vai saber por que o vazio ele vai estar contido em qualquer conjunto. Então, vamos chamar isso de demonstração. Vamos chamar isso de demonstração. E aí vamos demonstrar uma por uma. O item A, eu quero provar que o A está contido no A. Ora, para isso eu pego um elemento X qualquer e afirmo que ele está no A. Ora, mas se o X está no A, isso implica que X pertence a A. Ou seja, veja que todo elemento que está em A, ele está também em A. Aí com isso, eu concluo que o conjunto A, ele está contido em A, tá? Essa primeira implicação aqui, ela mostra que todo elemento que é de A é também de A. Com isso eu concluo que o conjunto A vai estar contido em A. Essa é a demonstração do item A. O item B, o que é que a gente quer mostrar? Quer mostrar que se o A está contido em B e ao mesmo tempo o B está contido no A, então o A é igual a B, certo? Então vamos fazer essa da seguinte maneira. A primeira afirmação é que o A está contido em B, certo? Então se eu pegar um elementozinho lá no A, como o A está contido em B, a justificativa dessa passagem é que o A está contido em B, né? Então, observe que se eu assumo que X é um elemento de A, como o A está contido em B, a conclusão disso é que o X também vai ser elemento de B, certo? Agora, a outra hipótese é que o B está contido no A. Então, quer dizer que se eu pego um elemento no B, certo? Como o B está contido em A, então esse mesmo X que está em B, ele também vai estar em A. Então observe aqui que eu comecei com um X em A e concluí que ele está em B, devido ao fato que o A está contido em B, né? E pegando o elemento em B, devido ao fato que o B está contido em A, eu concluo que esse elemento é elemento de A. Ou seja, todo X que é de A é de B e todo X que é de B é de A. Aí qual é a conclusão disso? É que esses dois conjuntos têm os mesmos elementos, isto é, eles são conjuntos iguais. A demonstração da letra C, observe que a C eu quero mostrar que se o A está contido em B e o B está contido em C, então o A está contido em C. Então, nesse caso, como é que eu começo? Eu começo pegando o elemento em A, certo? Suponha que X pertence a A. Do fato do A estar contido em B, o que é que eu concluo? Eu concluo que aquele X que está em A, como o A está contido em B, esse mesmo X ele vai pertencer a B também.
E daí eu posso tirar outra implicação, né? Que a gente tem um outro fato, é que esse B ele está contido em C. Então, usando esse fato, eu concluo que esse mesmo X, que é elemento de B, ele vai ser elemento de C. E aí, se você olha o início e o final, o que é que eu concluo? Que todo elemento que é de A, ele é um elemento de C. Aí, se todo elemento que é de A é de C, a gente vai concluir que o A está contido em C, como a gente queria, né? Aí, quando acontecer de um primeiro objeto se relacionar com o segundo e o segundo com o terceiro, levar à conclusão que o primeiro se relaciona direto com o terceiro, que é o que aconteceu aqui, a gente vai dizer que a relação ela é transitiva, certo? Mas como eu já falei, a gente não precisa se preocupar com esses nomes agora, porque a gente, quando for estudar o assunto relação binária, a gente vai estudar tipos de relação, certo? E aí ficou faltando o quê? A gente justificar a propriedade D, né? E a propriedade D, a gente quer provar que o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto, ok? Então, como eu falei, não dá para justificar isso diretamente olhando para os elementos. Por quê? Porque o vazio, ele é um conjunto que não tem elementos. Então, eu vou ter que fazer isso por contradição, certo? Por contradição seria você começar supondo que o vazio não está contido em A, certo? Então, suponha que o vazio não está contido em A, ok? Agora, quando é que um conjunto não está contido no outro? É quando existe pelo menos um elemento no primeiro que não aparece no segundo, certo? Então, se eu supor que o vazio não está contido em A, eu vou concluir o seguinte: segue que existe X pertencente ao conjunto vazio, tal que esse mesmo X ele não pertence ao A. Essa é a condição para um conjunto não estar contido em outro. É que existe um elemento no primeiro que não apareça lá no segundo, certo? Mas isso é falso, né? Porque o vazio, ele não tem elemento, certo? Então, X pertence ao vazio é uma afirmação falsa, certo? Então, eu vou colocar aqui que isso é uma contradição, mas isso é falso, pois X não pertence ao vazio para todo X que eu escolher, certo? Ou seja, a parte falsa da afirmação é que o X pertence ao vazio. Mas aí eu só cheguei a essa contradição porque a minha suposição aqui ela está incorreta, ou seja, o vazio não está contido em A, é uma afirmação falsa, por isso que levou a uma contradição. Logo, se vazio não está contido em A é uma afirmação falsa, então vazio está contido em A vai ser uma afirmação verdadeira. Então a conclusão disso é que, logo, vazio está contido em A para todo conjunto A que eu pegar, certo? Isso justifica a afirmação vazio está contido em A ser sempre verdadeira. Agora, a gente tem que ter um cuidado, porque é a inclusão que é verdadeira, certo? Então, vamos analisar alguns exemplos aqui. Sempre que eu usar contido entre o vazio e qualquer conjunto, isso vai ser verdadeiro. Por exemplo, o vazio está contido no conjunto formado por 1 e 2. Isso é sempre verdade, tá? Agora, se eu tenho o vazio está contido no conjunto formado pelo vazio e por 1 e 2,
isso continua verdadeiro. Por quê? Porque eu provei que o vazio ele está contido em qualquer conjunto, independente de ter uma cópia dele dentro do conjunto ou não. Agora, quando eu uso a relação de pertinência, nem sempre vai ser verdadeiro. Por exemplo, se tivesse vazio pertence ao conjunto formado por 1 e 2, isso aqui seria falso. Por quê? Porque o pertinência eu só posso usar entre elemento e conjunto. E para isso aqui ser verdadeiro, teria que ter uma cópia do vazio aqui dentro. Então, pertinência nem sempre vai ser verdadeiro, mas quando eu usar inclusão, vai ser sempre verdade entre o vazio e qualquer conjunto, independente dele aparecer ou não dentro do conjunto. Então, aqui do lado direito, né, o vazio ele não pertence a esse conjunto. Agora, se eu escrever assim, vazio pertence ao conjunto formado por vazio e 1 e 2, aí está correto. Como tem uma cópia dele aqui, ele é elemento, logo está correto usar pertinência, ok? Agora, no caso da inclusão, não. No caso da inclusão é verdadeiro, independente de ter uma cópia do vazio ou não dentro do conjunto, ok?